discutível a questão da data de nascimento, posso depois já explicar porquê. Mas uma das datas, nomeadamente do registro, Passos Manuel, indica 5 de janeiro de 2020. Não, o certidão original do nascimento, que é uma exatamente o que já está a dizer, portanto. E eu depois parece que olha, o 1 está rasurado no original do registro nascimento. Mas eu explico depois. Não vamos entrar dentro da casa, mas temos a possibilidade de vir aqui mais. A casa é hoje uma casa particular, privada. Quantas vezes não terá corrido o jovem Passos Manuel e o seu irmão José aqui sobre estas lajes da Eira? Como podem observar, estamos perante uma casa de lavradores ricos. A casa tradicional desta região, como todos conhecem, fica geralmente por metade disto. Que esta habitual... Bom, mesmo assim, metade disto já é uma casa de um lavrador relativamente abastado. Temos a escadaria de acesso à casa, a parte de baixo era destinada aos animais. Aqui temos uma casa, claramente, o dobro do tamanho, duas escadarias. Nota-se que era uma família de ricos lavradores. Os pais dos irmãos Passos, de facto, têm uma série de propriedades aqui na região, belíssima produção, mas não é isso que explica que eles consigam ter o dinheiro para colocar dois filhos a estudar em simultâneo em Coimbra, a formarem-se em leis. O que explica também isto é que o pai dos irmãos Passos vai investir parte do dinheiro que vai obtendo daqui da sua rica produção nestas terras de Guifões, vai também investir nos negócios do vinho do Porto. Numa época em que o vinho do Porto sempre deu, mas houve épocas em que o negócio deu mais do que outras, como sabem. E houve aqui um investimento da parte do Sr. Passos nos negócios do Douro, que lhe veio também reforçar a fortuna e que lhe permite isto. Permite ir educando os filhos e chegar a colocar os dois ao mesmo tempo em Coimbra. E isto explica também, em parte, ou poderá, segundo alguns historiadores, explicar a questão desta celeuma em torno da data concreta do nascimento do Passos Manuel. É do Manuel. Isto da data estar rasurada e de estarem os dois ao mesmo tempo em Coimbra, fica-se com a ideia de que provavelmente o Passos Manuel não teria ainda a idade para ir estudar para Coimbra. Mas provavelmente porque tinha apetências, os pais acharam que se calhar seria preferível estar na companhia do irmão, estarem os dois
Isto agora já são deduções, não é? Portanto, arranjaram ali uma artimanha de conseguir aldrabar o registro do Passos Manuel para conseguir pôr os dois irmãos a estudar em Coimbra ao mesmo tempo, sendo que um ia tomando conta do outro. É uma das hipóteses que se tem colocado para esta alteração no registro. Bom, certo é que os dois irmãos em Coimbra vão desde muito cedo manifestar o seu apego aos ideais que então vinham-se espalhando pela Europa fora, em grande parte influenciado pelos resultados da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A isto vai-se juntar depois a Revolução no Porto, a Revolução de 1820, 24 de agosto de 1820. Os irmãos Passos, enquanto estudantes em Coimbra, estudantes de leis, vão de facto ser muito... o que lhes vai trazer até alguns dissabores na própria universidade, vão ser muito ativos do ponto de vista político. Publicam mesmo um jornal, o Amigo do Povo, onde vão escrevendo muitas das suas ideias, inspirado neste ideário liberal. Depois, o pós-implantação do regime liberal, como todos sabem, não vamos estar agora aqui a demorar muito tempo, mas o pós-1820 não é uma coisa, não é a definitiva implantação do regime liberal. Vamos ter depois, como sabem, a contra-revolução durante a regência do Dom Miguel. Era suposto ser uma regência, mas o Dom Miguel, isto é, o Dom Pedro, herda a coroa, abdica da coroa portuguesa, que se transforma no primeiro imperador do Brasil. O trono supostamente será para a sua filha, Dona Maria II, menor, e Dom Pedro entrega a regência do país ao seu irmão, Dom Miguel, durante o período da minoridade da filha. Sabia-se que o Dom Miguel, ao contrário de Dom Pedro, não era lá grande partidário destes ideais liberais. Estava ainda muito apegado ao antigo regime, ao regime absolutista. Mas o Dom Miguel promete ao Dom Pedro que mantém o regime liberal no nosso país, mas estando no poder rapidamente vai esquecer isso, vai dissolver as cortes, vai iniciar uma perseguição aos liberais, muitos partem para o exílio e outros vão ser encarcerados. É um claro momento de contra-revolução liberal. Alguns liberais que se mantêm no país vão, de diversas formas e por diversas vezes, tentar reagir a esta restauração do regime absolutista. Uma das mais importantes revoltas que existe no país contra Dom Miguel data de 1828 e tem muito a ver aqui com Matosinhos. É a famosa revolta da Belfastada. A Belfastada, os principais implicados nessa revolta vêm de Inglaterra num navio chamado Belfast, de Belfastada, que vai ficar fundeado ao largo de Matosinhos, e os principais mentores da revolta vão de início reunir-se na casa que tivemos a oportunidade de visitar na nossa primeira visita, na casa dos Brito e Cunha, em Matosinhos. Essa revolta, nos primeiros dias, tem grande sucesso, portanto, rapidamente conseguem o apoio de forças militares, um grande apoio civil na cidade do Porto, o Porto da Revolução de 1820, o Porto liberal, portanto, rapidamente apoia estes revoltosos. A avançada em direção a Lisboa é relativamente rápida até Aveiro, mas entretanto o Dom Miguel organiza-se e vem por aí acima e rapidamente vai acabar com esta revolta. Os líderes revoltosos voltam a Matosinhos, voltam a Belfast e vão sair. E isto vai provocar a primeira grande cisão dentro do movimento liberal. Isto é importante para percebermos depois o posicionamento dos irmãos Passos. Isto é, há muitos liberais que não vão perdoar a estes seus líderes, no momento em que toda a gente se levantou e eles se levantaram em armas para defender esta causa. Quando a coisa corre mal, eles vão-se embora, fogem e deixam-nos. Há imensas... as descrições são terríveis. Famílias inteiras, com crianças, idosos, famílias liberais, que têm que partir para o exílio ao longo
do Gerês, este frio é tenebroso. Portanto, para além das péssimas condições em que muitos têm para fugir, outros acabam por não fugir, optam por permanecer cá e acabarão, alguns deles, enforcados na praça, que é hoje a Praça da Liberdade, incluindo Brito e Cunha. Mas muitos fogem antes que os miguelistas os prendam. É o caso dos irmãos Passos. Mas, como vos dizia, isto vai marcar uma grande divisão dentro do movimento liberal. No fundo, entre duas grandes personalidades que ouvimos muitas vezes falar, que é um lado descontente com esta traição destas cabecilhas, um lado que será, digamos, o mais radical, o mais, extremamente mais de esquerda, que é o lado de Saldanha, Charles Saldanha, e depois temos o outro lado, essas cabecilhas, e liberais, obviamente, mas que mantêm ali algum posicionamento um pouco aristocrata, será a ala mais conservadora dos liberais, a ala mais à direita, que será, em grande parte, ensinada pelo Cabral. Os famosos Cabrais, quando se dá a revolta da Maria da Fonte, as pessoas cantam contra os Cabrais, que eram dois irmãos, que são falsos à nação. Portanto, Costa Cabral de um lado, Saldanha do outro. Do lado de Saldanha, desde o início, se posicionar os irmãos Passos. Como o Sr. Presidente dizia, eles são a face da mesma moeda. São duas faces muito diferentes, mas que vão, de facto, fazer uma belíssima moeda. Enquanto o Passos Manuel é um fulano bonito, até um pouco dandy, muito preocupado com a sua imagem. Ele, quando vai para as cortes, vai ali com aquele aspecto revolucionário, barba por fazer, lenço vermelho, os revolucionários franceses, ao pescoço, dirigir-se para as massas e também para os restantes deputados. O José Passos é gordinho, não tem lá grande imagem. Enquanto que o Passos Manuel é eloquente, arrebata as multidões, consegue cativar as pessoas nos seus discursos, o José Passos tem mais dificuldade em se expressar. Mas, 60 e muitos anos depois, lendo o que um e outro escrevendo, percebe-se que desde o início o grande ideólogo é o José Passos. O José Passos é mais o homem que pensa, não é que o Passos Manuel não pense, e pensa muito bem, mas claramente o ideólogo é o José Passos, e que influencia o irmão. Quando se dá nova tentativa, a decisiva, da parte dos liberais de recuperarem o poder, o famoso Cerco do Porto, do qual estão neste momento a comemorar 180 anos, entre 1832 e 33, os irmãos Passos, que estavam no exílio, vêm-se juntar às tropas de Dom Pedro, que estão cercadas na cidade. Este passa a ser um momento em que os irmãos Passos ganham ainda mais protagonismo. Mas agora, claramente, claro que todos os liberais estão unidos pela causa comum de derrubar o absolutismo, mas os irmãos Passos estão já claramente do lado de Saldanha, e quando após o fim do Cerco do Porto e após a implantação do regime liberal, agora se vai dar essa cisão clara entre os dois partidos, entre as duas correntes do movimento liberal, Passos Manuel e José Passos estão nitidamente do lado de Saldanha, do lado mais radical. Um lado que, curiosamente ou não, é desde o início muito crítico em relação ao próprio Dom Pedro IV. Porque, enfim, isto foi implantado agora definitivamente o regime liberal, espera-se profundas reformas para o país, então derrubou-se o absolutismo, é suposto alterações, mudanças, mas essas mudanças tardam em ser implantadas. E os Passos, como muita outra gente junto de Saldanha, são muito críticos, mesmo em relação a Dom Pedro IV. É preciso as transformações estruturais no país, elas não. Portanto, Dom Pedro morre, as coisas continuam muito dominadas pela facção de Saldanha, e teremos então agora o momento, em 1836, em que essa ala mais à esquerda, mais revolucionária, nessa altura já esfiada claramente de Passos Manuel, vai tomar o poder. É a famosa Revolução de Setembro, o setembrismo, quando Passos Manuel, eleito para as Cortes, é recebido em Lisboa por uma multidão patriótica que o leva às costas de Lisboa dentro.
Isto faz cair o governo, portanto, é uma revolução popular, é também a adesão popular à chegada de Passos Manuel e dos partidários dessa facção liberal, que o governo cai e Passos Manuel é convidado para ministro do reino, muito próximo daquilo que me dizia há pouco o Sr. Vereador, nós hoje chamaríamos um primeiro-ministro. E é um governo que não chega a um ano, mas que durante esse ano vai, de facto, avançar com essas profundas reformas que o país precisava, a começar, como também dizia há pouco o Vereador, pelo Código Administrativo, que vem definir muito do novo quadro legal para o país. E em todas essas outras profundas reformas na área do ensino, da área cultural e muitas outras, que Passos Manuel, sempre com José Passos por trás, vem comandar. O José Passos, como também dizia o Sr. Presidente, tinha sido eleito Presidente da Câmara Municipal do Porto após a implantação do regime liberal e que voltará a ser Presidente da Câmara Municipal do Porto durante a Maria da Fonte e a Patuleia. Só para vos dizer que, entretanto, ao fim de um ano de governação de Passos Manuel, as crises internas dentro do movimento liberal faz também com que o governo caia. Passos Manuel vai se afastar um pouco da política, nunca se afasta totalmente, vai continuando a intervir, mas não tem um papel tão ativo. Voltaremos a ver Passos Manuel e José Passos a terem um papel importante durante essas revoltas populares, a da Maria da Fonte e depois claramente a burguesada e com a Patuleia, pata ao léu, Patuleia. Curiosamente, a Patuleia é mais uma revolta burguesa, na sequência da revolta popular da Maria da Fonte. Muitas vezes tendemos a dizer a revolta da Maria da Fonte foi uma revolta até um pouco contra-civilizacional, as pessoas revoltam-se porque não autorizam a enterrar dentro das igrejas, as autoridades obrigam a enterrar agora nos cemitérios, uma coisa muito mais civilizacional. Isso foi só o pretexto. Isto é, foi a gota d'água que fez transbordar o espírito de revolta que já graçava na população. Aliás, quando as pessoas se começam a revoltar no Minho, na revolta da Maria da Fonte, não é qual é a primeira reação que eles fazem? É ir destruir, é ir às finanças e aos registros, destruir os papéis, portanto, os impostos. Isso é que não é a questão de cemitério. A questão de cemitério, de obrigar as pessoas a serem enterradas nos cemitérios à volta das igrejas, isso foi o pretexto. De facto, há aqui outra coisa mais profunda. E esse descontentamento que depois vai passar também para a burguesia, nomeadamente portuense e nortenha, que dá origem a essa patuleia. O irmão de Passos Manuel, o José Passos, vai ser, portanto, a partir do Porto, vai mesmo ser constituído um governo que supõe o governo de Lisboa. O José Passos é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É uma história que está muito mal contada, não é muito mal contada, está muito esquecida. O Porto tem um governo paralelo a Lisboa, há um governo claramente dos revoltosos e as coisas estão muito... Há uma guerra civil, as coisas estão muito divididas e só termina porque, isto é uma coisa que raramente se fala, porque a rainha consegue que uma esquadra internacional, estás a lembrar alguma coisa? Vem cercar, vem ao largo do Porto. As esquadras das grandes potências europeias se vão colocar aqui em frente ao Porto e perante esta força estrangeira, porque não são barcos portugueses, perante esta força estrangeira, a junta governativa do Porto acaba por se render, negociar a rendição e o fim desta revolta. Bom, são apenas, podemos estar aqui a falar, como já perceberam, imenso tempo sobre